Olá a todos! No dia 15 de dezembro completa 3 meses de projeto. A página da Steam já está no ar e o link está no primeiro comentário. Desde o último vídeo, alguns itens foram alterados e novas mecânicas foram criadas. Eu gravei alguns desses itens que foram alterados e adicionei a este devlog. Com o objetivo de ampliar a experiência de exploração, foi adicionada uma camada de nuvem bem densa para ocultar parte dos elementos do mapa. A ideia inicial era implementar um sistema de Fog of War, mas após algumas tentativas, eu não consegui fazer isso de uma forma que não impactasse tanto no desempenho do jogo. Então a alternativa que eu encontrei foi criar uma camada de nuvem que se dissipam assim que uma unidade ou uma construção entre em contato com ela. Isso funciona relativamente bem, mas ainda existe espaço para melhorar. Eu consegui fazer isso combinando o conteúdo de dois tutoriais, um do Breakers e outro do canal Sergei Tarapan. Em resumo, é usada uma câmera para renderizar apenas uma camada do jogo. Nessa camada ficam as suas unidades, e o resultado dessa renderização é gravado em uma Rendered Texture, ou uma textura que será usada como uma máscara. Essa máscara é aplicada ao canal alfa da Fog. Assim, todos os lugares que as suas unidades passou ficam com um alfa transparente. É muito provável que eu revisite este item no futuro, mas por enquanto ele está cumprindo o seu papel. Pensando na experiência do jogador, eu adicionei uma descrição textual aos itens que podem ser construídos e alguns elementos na interface do jogo. Agora, quando o player deixar o mouse sobre algum item, não só o custo dele será exibido, mas também uma descrição curta sobre o seu funcionamento. Dessa forma, o jogador não precisa tentar adivinhar o que o item faz, basta colocar o mouse sobre o objeto e ler alguns detalhes sobre o seu funcionamento. A ideia é que isso facilite caso o jogador passe algum tempo sem ter contato com o jogo ou esqueça de alguma informação que ele aprendeu lá no tutorial. Agora, durante a própria gameplay, ele vai conseguir obter mais informações sobre aquilo que ele está tentando fazer. O terreno também foi alterado. A versão anterior estava completamente sem nenhuma variação. Agora, eu alterei para que o posicionamento dos recursos corresponda ao tipo de textura no qual ele está sobre. Tomei como inspiração o terreno do jogo Don't Starve, onde você possui uma área plana com variações apenas na textura. Isso foi feito sem muita dificuldade, pois eu estou usando um asset chamado Map Magic para criar o terreno. Uma parte importante que eu tenho muito sobre o que aprender é o Kit Bash, a montagem dos elementos que compõem o jogo. Antes, os buildings eram construções simples, tiradas do asset base e reutilizadas sem nenhuma modificação. Embora isso funcionasse, eu gostaria de expandir um pouco alguns detalhes dessas construções. Para resolver esse problema, eu combinei diferentes buildings para criar uma única construção um pouco mais diferente. Assim eu consigo ter uma variação maior entre os diferentes harvesters do jogo. Um lado negativo dessa abordagem foi o aumento significativo de batches. Eu acabei contornando isso mesclando a mesh final dos buildings e assim, apesar deles serem compostas por múltiplos game objects, o resultado da combinação é uma única mesh em um único game object. Buscando melhorar a qualidade da interface do jogo, todas as janelas foram substituídas seguindo um guia de estilo para cor, fonte, tamanho da fonte e tipo de borda. Dessa forma, eu consigo manter uma maior consistência entre as diferentes janelas que o jogo apresenta. Ainda é preciso fazer uma atualização do menu, mas esse é um item que será feito em futuras atualizações. O visual do jogo estava bem simples. A diferença na iluminação do jogo no período da noite não estava me agradando. Buscando aumentar a imersão do jogador, eu adicionei alguns elementos de post-processing para conseguir ajustar melhor a temperatura e a iluminação da cena. Este é um dos itens que eu tenho pouquíssimo conhecimento, mas mesmo sem ter muita habilidade com post-processing, eu consegui melhorar significativamente o aspecto visual do jogo. Mantendo um volume para o dia e outro para a noite, lembrando que os volumes são definições de post-processing que podem afetar o jogo de forma global ou apenas em uma área específica,
Com esses dois volumes diferentes, eu consigo interpolar entre eles e fazer uma transição bem legal. Então, olha como é que funciona. Com base nos meus horários de dia e noite, eu escolho qual que vai ser o volume que tem o maior peso na cena. Eu vou dar play aqui e vou deixar a duração de um dia do meu jogo em apenas 1 minuto do tempo real. Assim a gente vai conseguir ver bem rapidamente. Aqui eu tenho um jogo que está amanhecendo e agora está usando o post-processing do dia. Você vê que a cena agora está bem mais iluminada. Eu tenho aqui o contador do horário atual. Quando ele chegar em 45, ele vai disparar o evento para o post-processing da noite começar a ser ativado. Então agora ele começa a fazer a transição. Olha só, eu ativo a luminosidade dos buildings. Quem percebeu, ao redor aqui foi também colocado um vignette para ficar mais escuro. E aí eu consigo controlar ele aqui. Ó, dia, noite, dia, noite. E eu faço essa alteração com o post-processing. Você vê que ele está diminuindo o peso aqui e aumentando de forma inversamente proporcional no outro post-processing. No caso, o da noite está diminuindo e o do dia está aumentando. E aí, quando o de dia começar a diminuir, o da noite vai aumentar. E aí eles ficam fazendo essa transição entre um e outro. Esse está sendo meu primeiro projeto de escopo um pouco maior. Minha experiência de desenvolvimento em jogos vinha apenas de alguns jogos que eu desenvolvia para Game Jam. Uma das coisas que eu sempre tive vontade de alcançar era publicar um jogo na Steam. O processo de publicar um jogo na Steam era algo que eu só havia ouvido falar. Sabia que existia uma taxa de publicação, algumas declarações que você precisava fazer, preencher alguns formulários financeiros, mas eu nunca havia tido contato com isso. Buscando um pouco mais de informação sobre o processo de publicação de um jogo na Steam, eu cheguei até o canal High Level, onde o Gabriel Barbosa montou um tutorial muito bem explicado sobre como fazer a publicação. O link do tutorial está na descrição, caso você queira saber mais sobre o processo. Sem sombra de dúvidas, o tutorial dele clareou bastante as coisas, porque quando você vai ler a documentação da Steam, apesar de estar tudo, a grande maioria do conteúdo já está traduzido, ainda gera alguma dúvida. E quando você tem um tutorial em vídeo mostrando o passo a passo de como fazer, facilita bastante as coisas. De todas as etapas necessárias para criar uma conta na Steamworks, a mais chatinha é a parte financeira. Normalmente é a parte que o pessoal tem mais problemas. Mais especificamente, o preenchimento dos dados bancários para o recebimento de transferência internacional. Ela só é chata porque você precisa entrar em contato com o seu banco, pegar algumas informações para o preenchimento dos formulários e alguns dados. Como é possível ver na imagem, alguns dados como o IBAN e o SWIFT, que na verdade é um código do banco, eu não havia sequer ouvido falar até este dia. Sem essa informação não é possível criar a conta. E aí sem criar conta tu não consegue criar uma página na loja. Mais informações sobre a parte financeira da Steam está no link da documentação deles mesmos que eu coloquei aqui na descrição. Depois disso, basta esperar algumas horas ou alguns dias, dependendo do quanto tempo a Steam vai levar para te responder, e você estará com sua conta do Steamworks pronta para uso. A partir disso, basta você criar uma nova aplicação dentro da dashboard da Steam e preencher os dados sobre o teu jogo. Enviar as imagens que eles solicitam nos formatos e resoluções informadas e enviar sua página para análise. Você receberá um feedback caso alguma alteração seja recomendada. No meu caso, eles falaram que a seção About This Game, que seria a seção sobre esse jogo, não estava clara o suficiente para entender o que é o jogo e quais as funcionalidades que o jogador encontraria durante a gameplay. Então, o que eu recomendo é que antes de criar a tua página, tu tente escrever de forma clara isso e, se possível, peça até para alguém dar uma lida, se ela consegue entender todas as mecânicas que teu jogo vai ter. E aí, depois que você estiver satisfeito com aquilo que você montou, você coloca a tua página para análise. Assim tu vai ter um feedback da galera da Valve mesmo.
Não existia nenhum lugar que mostrasse quais e quantas unidades eu tenho selecionadas no momento. Para resolver isso, um contador foi adicionado à janela de contexto, que mostra quantas unidades estão selecionadas. Também foi adicionado na janela de contexto a vida atual do building que está selecionado. Dessa forma, se você clicou em um building e moveu a câmera para longe dele, ainda será possível saber o estado da sua vida, porque atualmente a barra de vida do building fica na parte superior. Então, se você clicou em uma construção, moveu a câmera para longe, você não vai conseguir ver a barra de vida. Com essa informação na janela de contexto, ela vai estar sempre disponível, independente de onde você esteja com a câmera. Para que as unidades possam ser criadas, atualmente é necessário apenas madeira e uma casa com um espaço vago. Mas faz sentido também adicionar um novo recurso como um requerimento. Para isso, eu criei um sistema de implementação que irá gerar comida com o passar do tempo. O funcionamento é bem simples. Você pode posicionar uma área de cultivo e coletar o item que foi produzido de forma manual, ou pode posicionar um moinho e as áreas de cultivo ao redor serão coletadas automaticamente. Após serem coletadas, elas serão regeneradas com o tempo, custando apenas alguns recursos básicos. Assim você pode posicionar essa área de cultivo, coletar, esperar o tempo do grão crescer, germinar e gerar uma planta, coletar de novo e manter esse ciclo gerando sempre alimentos para você de forma contínua. Numa floresta é esperado que tenha animais. Pensando nisso, foi adicionado alguns animais ao jogo. Os animais dessa floresta foram corrompidos e estão completamente agressivos. Por isso o jogador deve tomar cuidado ao tentar se aproximar. Para defender a cidade de possíveis ataques, foi adicionado uma casa de caça, onde um grupo de guerreiros sai em busca desses animais modificados. Todo animal modificado que é morto gera uma quantidade de alimentos para o jogador, e o alimento é usado para abastecer o depósito de recursos. Foi criado também o sistema de spawn e wave de inimigos. Agora haverá um build responsável por liberar inimigos gradualmente, forçando o player a fortificar a cidade para se defender das investidas. Outra coisa legal que foi adicionado foi o sistema de armas. A arma que a unidade está usando é definida com base no objeto que ela está interagindo. Por exemplo, se a unidade está extraindo algum minério, como uma pedra ou um ferro, então será usado uma picareta. Mas se ela estiver atacando um inimigo, então será usado um arco, ou se ela estiver atacando uma árvore, será usado um machado. A ideia é aumentar a imersão, afinal de contas não faz muito sentido coletar madeira de uma árvore dando flechada nela. A história do jogo ainda não foi contada em nenhum dos devlogs. Apesar de eu ter dado uma pequena introdução no primeiro episódio, eu acho que eu não me aprofundei nela. Resumidamente, a principal vila que fornece recursos para os pequenos vilarejos foi atingida por um meteoro. O meteoro não só destruiu grande parte da vila, como também alterou o comportamento das criaturas e pessoas que habitavam aquela área. Por isso, os animais e os inimigos do jogo são tão agressivos. Tua missão como jogador é restabelecer o fornecimento de recursos e destruir esse meteoro que corrompeu a vida daquela região. Como as outras vilas precisam de suprimentos para sobreviver, você deve enviar recursos para elas a cada X dias. Toda vez que um envio falha, você recebe um strike. Com 3 strikes, você será removido da sua posição de líder, e aí é game over. Mas caso você consiga realizar várias entregas sucessivamente com sucesso, um ponto de strike é removido, assim permitindo que, caso você em algum momento do jogo cometa uma falha, você não seja penalizado durante toda a gameplay. A página da Steam já está no ar, então se você curte jogos de construção de cidade e sobrevivência, adicione-o à sua lista de desejo. O link está no primeiro comentário. Caso você queira saber mais detalhes ou até mesmo acompanhar o desenvolvimento, considere se inscrever aqui no canal. Obrigado por ficar até aqui e te vejo em um próximo vídeo. Tchau!